3R PetroRio ou PetroRecôncavo, qual a melhor petrolífera júnior da Bolsa para você investir? É o que a gente vai falar hoje no Mercado Aberto. Vamos explicar o nascimento dessas três empresas, o momento atual delas e qual delas que a gente mais gosta, qual delas você deveria investir. Roda a vinheta! Fala galera, Thiago Salomão aqui, sempre com ele muito bem acompanhado de Matheus Soares. E aí, Salomão, tudo bem aí? Ótimo, melhor agora, sempre muito bom olhar nos seus olhos e dizer que bom estar ao seu lado. Nossa, assim eu fico até diferente aqui, fico até vermelho, Bom, galera, hoje a gente vai falar do setor de petróleo, vamos falar das Oil Juniors, as empresas do setor de petróleo. Nossa, Junior Oils. Junior Oils, desculpa. Você inverteu ali, ó. A gente vai falar de 3R PetroRio e PetroRecôncavo, três empresas que atuam nesse setor e que chamam muita atenção, né? Quase como uma torcida organizada, cada uma delas, né? Tem os sócios torcedores, tem quem gosta de PetroRio não gosta de 3R, quem gosta de 3R não gosta de PetroRecôncavo, e a gente vai falar de cada uma delas aqui. Mas antes, já se inscreve aqui no Market Makers, toda terça-feira tem Mercado Aberto às 18 horas e hoje vai ser esse tema. Semana que vem pode ser o tema que você escolher ali nos comentários, deixa lá qual setor ou qual empresa você gostaria que fosse analisada. Mate, montei o roteirinho aqui, vamos falar de onde vieram as Oil Juniors, a história delas, aí falar de cada uma delas, PetroRecôncavo, 3R e a PetroRio, e a gente vai colocar um quadro também mostrando qual a diferença de cada uma delas, né, desempenho na Bolsa, para depois falar o que esperar de 2024, qual delas que a gente mais gosta, e, por fim, dividendos, né, quais delas que devem ser as melhores pagadoras de dividendos. Tá preparado, meu querido? Bora lá. Bom, então, primeiramente vamos fazer aquele contexto histórico, né? Essas empresas surgiram da descoberta do pré-sal, a gente pode dizer assim, né? A Petrobras descobriu o pré-sal em 2006, começou todo o desenvolvimento do pré-sal, veio o projeto de desinvestimento da Petrobras em 2015, quando ela teve lá todos os seus problemas gerenciais, o superendividamento, e ela começou a vender mais ativos e aí que começaram a surgir as Junior Oils, né? A primeira Junior Oil, na verdade, foi a PetroRecôncavo, que surgiu de um experimento da Petrobras ali em 1999, que foi a primeira vez que a Petrobras havia desinvestido de um ativo, né? E aí, principalmente a partir de 2017, como você disse, foi que quando a Petrobras começou a desinvestir, essas empresas começaram a surgir. O que elas fazem, basicamente, né? A Petrobras é uma empresa que está sempre na fronteira da descoberta de novas reservas de petróleo. Então, ela é enorme, né? Se a gente pegar ali o pré-sal, estamos falando de uma reserva de bilhões de barris de petróleo, né? E como essas reservas, a reserva do pré-sal principalmente, é muito grande, os outros campos que a Petrobras tinha no passado, campos tanto em terra como campos em águas rasas, que produzem ali 50 mil barris, 70 mil barris, 5 mil barris, eles deixam de fazer sentido econômico para a Petrobras, dado que são campos muito pequenos. Só que no caso dessas empresas menores, as Junior Oils, ainda faz muito sentido. E são campos que, se bem trabalhados, se bem revitalizados, existem diversas técnicas de você conseguir explorar, né, tirar mais petróleo ali, né, o fator de recuperação dos campos. Se bem explorados, eles podem ser muito rentáveis ainda para essas empresas. Eu gosto de fazer o paralelo o nosso trabalho no mercado de ações aqui com isso, né? A gente tem os grandes fundos aí, pega, sei lá, Dynamo, Atmos, gestoras, tem bilhões de reais para investir em ações. E tem o nosso fundo, o Market Makers FIA, que ele é mais focado em empresas menores, né? Até por ele ter um tamanho menor. A gente não investe só em empresas menores, mas a gente consegue se aproveitar melhor delas do que uma Dynamo da vida, né? Porque por ela ser muito grande, gente, né? Ela tem que investir em empresas maiores, né? O tempo que ela gastaria analisando uma Valide, por exemplo, que é uma empresa que deu muita alegria para a gente, dificilmente a Dynamo poderia ter uma posição tão grande lá. Então, para nós somos as Junior Oils aí, sim, né? As Oil Juniors, que pode se aproveitar dos campos menores ali e tirar mais proveito. Agora, elas são seguras? Dá para dizer que essas empresas são seguras? Tá. São empresas que não são exploradoras de petróleo, né? Então, elas compram campos onde já se sabe quais são as reservas, né? Você tem 3 tipos de reservas, né? Reservas provadas, as prováveis, e com base nisso já se sabe que tem ali barris de petróleo. O que você tem que fazer é tirar da terra, né? Então você não corre o risco de explorar e não achar nada. Que é bem diferente daquela fase para quem é um pouquinho mais velho no mercado, né? Lembra de OGX e de HRT, né? Lá nos anos 2006, 2009,
que eram empresas que surgiram para explorar, né, encontrar poços e, como não encontraram, acabaram trazendo prejuízos enormes para os investidores que entraram nela. Então, elas já estão na fase do... diferente de uma OGX, que tentava explorar, encontrar petróleo, essas empresas não têm esse risco, né? Elas sabem que ali tem petróleo e o risco é você não tirar o petróleo, né? Uhum. Mas já se sabe que tem petróleo ali. Boa. Então, vamos falar da história de cada uma delas? Vamos lá. Já que a gente falou de OGX, dá para falar de HRT, que é a primeira história, a PetroRio, né? Que a empresa é a fase 2 da HRT, né? E essa aí é uma que acho que você sabe falar até melhor do que eu, porque viveu a época, né? Pô, naquela época, eu já estou pegando essa idade, né? Viveu a época. A PetroRio, né? Só para... Primeiro, a PetroRio hoje, né? É a empresa que mais subiu na Bolsa nos últimos 10 anos. Ela acumula uma valorização de 5.000%. Mas o passado dela não é tão brilhante assim, né? Se pegar o histórico anterior dela, ela se chamava HRT, né? Uma empresa que nasceu em 2009, fez um IPO, levantou 2,5 bilhões de reais para explorar poços na Namíbia e também na Bacia de Solimões, lá no norte do país. E esse explorar é bom deixar bem destacado, né? Porque ela foi atrás de petróleo nessas duas regiões, tanto lá na África quanto no norte do país. Não encontrou em nenhuma delas, né? Mas o desastre já estava sendo feito, né? Ela levantou muito dinheiro e os investidores acabaram perdendo praticamente tudo, né? Eu lembro de teleconferência de resultado, a empresa reportando que o lucro foi oriundo da venda dos helicópteros, dos equipamentos que estava vendendo, porque não ia ter mais empresa, né? E foi mais ou menos parecido com o que aconteceu com a GX, só que a GX em outros campos, né? Mas o fato é que eram empresas pré-operacionais que foram para explorar petróleo e não encontraram. A HRT praticamente acabou, mas aí veio em 2014 a nova fase da empresa, que a gente chama aí dá para chamar de fase Tanuri, né? Que foi quando o Nelson Tanuri entrou na empresa. É um investidor bem controverso, né? A gente pode dizer assim, já apareceu em outros mercados abertos quando a gente falou de Gafisa, mas é um investidor que tem um estilo de investimento onde ele pega empresas com problema, faz investimentos grandes para buscar um turnaround, né? Mudar a história da empresa. Foi assim com a HRT, que mudou o nome para PetroRio em 2015, né? E a grande mudança da HRT para PetroRio, né? Que é a empresa de hoje, é que ao invés de explorar, ela passou a comprar campos com reservas comprovadas, né? E assim, tornando uma história longa curta, hoje ela tem 5 campos na Bacia de Campos, que é principalmente ali no Rio de Janeiro, e produz mais de 100 mil barris por dia, o que faz dela a maior produtora dessas Junior Oils. E só um detalhe, são campos offshore, né? Como o Mati já falou, né? Tem a retirada do petróleo em terra e tem também em águas rasas, que é o offshore. Em terra é o onshore, em terra é o offshore. Um pouco do glossário aí do setor. Tem algum complemento aí? Não, é isso. Ela explora Bacia de Campos e em águas rasas. É isso que ela faz. Ela é focada nisso. Aí então, só para fazer um complemento então, de HRT, que tem um aprendizado aí para o investidor, e aí de qualquer setor, é o risco de cair no conto do especialista, né? Porque antes de HRT, ela era PetroRio. E a PetroRio foi tocada, né, por um CEO que era um grande geólogo, né? Um cara, o nome dele é Márcio Mello, ele entendia tudo do setor e ele que acabou, por conta de toda essa expertise que ele tinha, ele que acabou encantando o mercado e fazendo acreditar que ele ia encontrar petróleo nessas regiões aí pouco exploradas, né? Tão difíceis de serem encontradas, acabou não dando certo, né? É muito difícil você saber mais de geologia do que o Márcio Mello, né? Mas tem esse risco de você acabar caindo no conto de quem sabe muito sobre alguma coisa e aí na hora de você girar a chavinha e dar o stop é mais difícil. Inclusive a pessoa andava descalço para sentir o calor da terra, né? Ele tinha aquela reportagem da Exame, né? É incrível, né? Ele andava, o chão do escritório era totalmente, né? Como se fosse o cara que vivesse o petróleo ali o tempo todo, enfim. Mas isso que você falou é um consenso no mercado. Eu acho que os investidores acreditam que quando uma empresa ela é operada por um geólogo, tem que tomar cuidado porque o geólogo tem essa veia exploratória, né? Esse é um cara explorador. Então, nem sempre isso é bom. E a gente passou por isso em 3R também. Tem uma história sobre 3R nesse sentido que a gente pode explorar aqui também. Boa. Então, a 3R foi uma empresa fundada em 2014 por 3 sócios egressos da Petrobras, que na época da Petrobras foram contratados para realmente revitalizar campos, então exploraram
trabalharam juntos em campos, inclusive na Argentina, numa empresa chamada Pérez Companc, e eles vieram para a Petrobras para justamente tocar essa agenda da empresa, que quando a Petrobras descobriu o petróleo, logo ela já não passou a focar em revitalização de campos e logo virou para o pré-sal. Então essa empresa surgiu em 2014 e foi em 2019 que eles atraíram o capital de um private equity chamado Starboard. Esse private equity Starboard, em 2020, adquiriu uma outra empresa do setor chamada Ouro Preto, e o IPO da 3R, que se deu no final de 2020, foi a fusão dessas duas empresas. Então a 3R... Elas se juntaram e Exato. A 3R, fundada por esses 3 sócios, com a Ouro Preto, que na época era uma empresa do Rodolfo Landim, que, se eu não me engano, havia sido CFO da OGX e também presidente do Flamengo. É o presidente atual do Flamengo. Atual, exato. OGX e Flamengo, né? Não dá para confiar num cara, não. Então, e assim surgiu a 3R, com essa agenda de aproveitar os desinvestimentos da Petrobras. Na verdade, eles chegaram a comprar 9 campos, diferentemente da PetroRio, é uma empresa que opera em campos maduros, terrestres, e também em campos offshore. Basicamente, 80% do que ela tem de reserva é em campos terrestres e 20% em campos offshore, mas ela opera em 3 clusters, né? Ela opera no Rio Grande do Norte, ali na Bacia Potiguar, no Recôncavo, que é na Bahia, e no Espírito Santo. Então, diferentemente da PetroRio, focada em offshore e também em uma determinada região, é uma empresa que já que tem essa maior diversificação. Se por um lado é bom porque é diversificado, por outro traz maior complexidade, né? Imagina que para você operar offshore, você tem que ter um navio, você tem que ter uma tripulação, então você tem que ter diferentes expertises, né? Não é tão simples. E não é tão fácil levar o equipamento quebrou de um lado, deixa eu levar para lá. Não, tem que fazer uma super transferência aí. E né? a 3R, né? Por que eu disse do geólogo, né? O Savini, né? Que foi o cara que fundou a 3R, ele era um geólogo e existia a expectativa que ele continuasse comprando campos, né? Só que se a gente pegar as 3 empresas, a 3R hoje é a mais endividada, tem a mais alavancada. Então, o conselho da companhia falou o seguinte: agora é hora de a gente extrair petróleo. Chega de procurar de comprar terra, agora a gente tem que extrair petróleo, tem que vender petróleo. E a companhia tirou os 3 fundadores da companhia e colocaram outras pessoas que estão lá hoje, né? Inclusive é o CEO, que é o Matheus, que era o cara da Starboard, CEO trabalhava na Starboard. Então, acho que resumindo aí a história da 3R, para por que ela veio ao mercado, foi essa história. Bom, e você falou que a 3R ela atua no Recôncavo, e já dá para puxar para a Petro Recôncavo. Perfeito. Que a história dela, o nome não é à toa, né? A Petro Recôncavo, como a gente disse lá no começo, foi a primeira tentativa da Petrobras de promover um experimento de revitalização de campos. Então, a Petro Recôncavo é a mais antiga, né? Ela surgiu ali em 1999, focada no Recôncavo, né? Não à toa esse é o nome dela, focada ali na Bahia. Mas hoje ela fez a IPO em 2021 e é uma empresa que também tem ativos no Rio Grande do Norte, na Bacia Potiguar, assim como a 3R. A Petro Recôncavo tem uma curiosidade interessante, né? Ela sobe mais de 70% desde o IPO. E a gente teve uma baita safra de IPOs, talvez seja um dos poucos IPOs a entregar um resultado positivo, né? Vários dos IPOs estão caindo, mas, por outro lado, é uma empresa que já existia há muito tempo, né? Ela veio para a Bolsa bem depois de ter nascido, né? Foram mais de 20 anos entre o nascimento e o IPO da Petro Recôncavo. É isso aí. A gente, para resumir toda essa primeira parte, vamos colocar esse quadro explicativo aqui. Bom, vocês estão vendo na tela os principais indicadores de PetroRio, 3R e Petro Recôncavo. Vocês podem ver que a PetroRio é a maior produtora de petróleo, esses são os dados do 4º trimestre de 2023, ela produz 100 mil barris por dia, 100 mil barris de óleo equivalente, né? De óleo equivalente por dia. A Petro Recôncavo é a que produz menos, são 25 barris. A 3R foi a que mais cresceu em relação ao 4º trimestre, porém cresceu muito em virtude de aquisições, né? E ainda tem uma quantidade bem abaixo da PetroRio. Em receita, a PetroRio, por produzir mais, né, elementar, ela também tem uma receita maior. E o lifting cost, o que é o lifting cost, Matheus? É o custo de você extrair petróleo. É basicamente esse. Então, quanto menor for esse custo, melhor para você, né? Maior a margem da companhia. Então, né? ela consegue, a PetroRio, produzir mais com um custo menor, né? E a 3R tem o custo maior
de extração do barril, né? E ali, na última coluna, a gente vê o desempenho das ações em 2023. Só a PetroRio subiu em 2023, né? A 3R e a PetroRecôncavo caíram cerca de 30% cada uma delas. O que me leva à pergunta, por que a PetroRio subiu e a 3R e a PetroRecôncavo caíram? Vamos lá. No caso da PetroRio, o que aconteceu foi que ela superou as expectativas que o mercado tinha, tanto em termos de produção quanto em termos de custo. Então ela conseguiu explorar mais com menor custo e isso resultou em maior receita, maior margem, maior geração de caixa. No caso da 3R e da PetroRecôncavo, aconteceram algumas coisas, mas basicamente elas frustraram as expectativas do resultado. Elas entregaram menos do que se esperava com um custo maior. No caso da PetroRecôncavo, no relatório que ela divulga em março, né, ali tem todas as reservas que a empresa tem, o custo de você explorar essas reservas, o CAPEX destinado a isso, o que aconteceu foi que o relatório mostrou que, na verdade, a PetroRecôncavo vai ter um custo maior e atrelado a um maior investimento. Isso vai resultar em menor geração de caixa, né? Então, rolou uma revisão das expectativas, né? A ação despencou lá e não conseguiu se recuperar. E a ação despencou. No caso da 3R, o que aconteceu foi que ela também produziu menos do que era esperado. Então, o mercado tinha uma expectativa que ela fosse entregar aí mais de 60 mil barris por dia ao final do terceiro tri, e isso não aconteceu. Então, rolou essa expectativa para baixo. Também aconteceu em meados de abril do ano passado, março do ano passado, a empresa teve um episódio de governança corporativa que a empresa anunciou um aumento de capital inesperado, atrelado também a uma venda, a uma compra de put pelos conselheiros, né? Isso também foi uma mancha ali na governança corporativa da empresa que acabou fazendo o mercado vender as ações, né? Então, se a gente fosse resumir, PetroRio superou as expectativas e as duas outras entregaram números bem abaixo do que se esperava. E teve esse lance de... o mercado pegou um pouco de raiva de 3R, né? Sim. E acho que isso entra na pergunta para 2024, né? O que a gente pode esperar delas, né? Porque pelo que eu acompanho aí, né? A PetroRio, ela tem uma expectativa de entregar um resultado muito bom, né? Uma geração de caixa bem forte, o que faz ela aí a preferida ainda. Mas como tudo no mercado, né? Tudo tem seu preço. Às vezes o melhor cenário já está bem precificado. E no caso da 3R e da PetroRecôncavo, teve uma notícia muito importante já nesse começo de 2024, que é uma possível união de uma parte da 3R com a PetroRecôncavo, né? Isso é. O que aconteceu foi que uma petroleira listada em bolsa lá em Estocolmo, a Maha, comprou 5% do capital da 3R e propôs a incorporação dos ativos onshore da 3R pela PetroRecôncavo. Isso porque faz muito sentido estratégico. As duas empresas operam nas mesmas bacias, né? A gente está falando ali de Recôncavo e de Potiguar. E isso gera mais sinergia operacional nas contas da Maha. Isso tem mais de $1 bilhão em sinergias operacionais e faria muito sentido no momento em que essas empresas, né, acabaram frustrando resultados e têm visto custos, né, de manutenção de equipamentos, de investimentos aumentarem. Então, de acordo com a Maha, isso faria muito sentido. A gente conversou com muita gente e parece fazer muito sentido operacional, mas é algo que a gente não sabe se vai sair, né, se os acionistas dessas companhias vão aprovar, mas foi algo importante, né? As ações chegaram até a subir bastante. Bom, no momento agora, as duas empresas vão negociar os termos ali, né? Se esse deal sair, ele tende a ser muito bom para elas, mas agora está meio que na mesa de negociação um acionista querendo mostrar que a empresa dele vale mais que a outra, né? Mas faz muito sentido para o momento operacional delas e também para a sinergia que pode acontecer entre elas, né? E num setor onde elas são bem pequenas, né? Essa união pode fazer elas ficarem ainda mais fortes. Isso porque a 3R, se a gente pegar ali o Potiguar, ela tem o ativo industrial de Guamaré, que contém uma unidade de processamento de petróleo e refinaria. E essa refinaria passa por ali também o petróleo da PetroRecôncavo. Então, assim, a PetroRecôncavo precisa da 3R e a 3R precisa da PetroRecôncavo para, de certa forma, diminuir custos, aumentar a produção e tudo mais. Os termos propostos pela Maha foi que cada acionista, né, da 3R receberia uma ação da PetroRecôncavo. Seria quase que 1 para 1. As duas empresas valem mais ou menos 6 bilhões de reais ali de valor de mercado e esses seriam os termos.
Além disso, a 3R continuaria sendo negociada na bolsa, só que somente com a operação offshore. Isso porque a única coisa que entraria, né, os ativos que entrariam nessa proposta seriam os ativos onshore. Né? Então, se você é acionista da 3R, isso vem a sair, você vai ter ações da PetroRecôncavo e ainda vai ter essa ação da 3R Offshore. E só lembrando, é mais ou menos quase que um 80-20, né? 80% da empresa Isso. é onshore, 20% é offshore. Isso. E a Maha é uma empresa que ela já é parceira da 3R nos ativos offshore. Né? Então, isso mostra que a empresa tem alguma convicção de que esses ativos ali offshore, né, o Papa-Terra principalmente, tem valor estratégico. Bom, e isso vem para a pergunta principal, né? Qual delas que deve brilhar em 2024? A pergunta é tendenciosa porque a gente já tem uma delas na carteira, né? Então é sempre bom deixar esse viés ali. A gente tem uma preferência ali, mas então já sendo bem direto, por que a 3R é a nossa preferida? A gente acha que tem mais surpresas positivas em 3R do que nas outras, né? Acho que certamente PetroRio é de longe a empresa que mais vem entregando resultados, acho que tem potencial para entregar aí um fluxo de caixa livre altíssimo, só que já tem expectativas altas em relação a isso, né? Por outro lado, quando a gente olha a 3R e justamente o que saiu, né, que é essa possível incorporação, já é uma surpresa positiva que se caso aconteça, a gente vai ver uma revisão positiva nos números, né? Talvez o fluxo de caixa que o mercado espera para o ano que vem, talvez a gente adiante, né, esse incremento de fluxo de caixa. Então a gente acha que estar posicionado em 3R, a gente corre o risco de ter mais surpresas positivas do que ter PetroRio na carteira. E tem dois pontos legais aí. O primeiro, a nossa posição em 3R independe desse acordo, né? A gente já tinha essa posição antes. Isso vem a coroar uma possível surpresa positiva, mas nossa tese de investimentos é desconsiderando qualquer transação com a PetroRecôncavo. Sim. E o segundo ponto é que o mercado sempre precifica o que vai vir no futuro. Em algum momento de 2024, a gente vai começar a olhar para o que esperar em 2025. Sim. E a 3R tende a ter um resultado muito bom em 2025, que se ela trouxer alguma surpresa positiva para agora, isso pode ser adiantado, antecipado, a gente já pode começar a ver em 2024. Tudo isso para dizer que, embora ela não tenha entregado um resultado muito bom em 2023, a relação risco-retorno ali parece bem interessante. Mas a gente entende muito bem quem prefere uma PetroRio do que uma 3R, né? Ela tem muito mais segurança ali. A gente só acha que o potencial de valorização maior está hoje na 3R do que na PetroRio. Mas aí, que nem a gente já fez em outros vídeos, o mercado tem, para diferentes tipos de investidores, tem diferentes tipos de empresa, né? Acho que o potencial risco-retorno na 3R é bem maior, mas tem um risco ali embutido. Né? Agora, Mate, todo mundo quer saber também de dividendos do setor, né? O setor de petróleo, tem gente que chama de dying business, né? Que não é um setor que as pessoas estão investindo para produzir cada vez mais, então essas empresas têm distribuído cada vez mais o caixa para os acionistas. Né? A Petrobras foi um caso recente, distribuiu muito caixa para os seus acionistas. E o que dá para esperar de dividendos dessas empresas hoje, das três empresas, não só para agora, como para os próximos anos? Acho que aquela que tem mais gerado caixa é a PetroRio, né? Então acho que essa existe uma expectativa de que a empresa vá aumentar a distribuição de dividendos, já que ela não tem tanto para investir e vai colher, né, fruto dessa geração de caixa. Quando a gente olha para a 3R, a gente já vê menor potencial de pagamento de dividendos, uma vez que ela está na fase de crescimento, né? Então ela tem uma alavancagem elevada, estamos falando ali de 2,5 vezes, então ela ainda não, a gente não enxerga ela pagando dividendos já nesse ano, mas ao passo que ela vai produzindo petróleo, vai gerando caixa e no futuro passa a ter pouca necessidade de investimento, dado que é um setor que as pessoas não querem investir muito, né? Aí, mais para frente, ela vai ter esse incremento de pagamento de dividendos. E no caso da PetroRecôncavo, que já não tem tanta necessidade de investimento, né, e tem pouco endividamento, o mercado espera mais ou menos um dividend yield de 10% das ações. Boa. Bom, então fechamos tudo. Explicamos porque é 3R. A gente quer saber qual a sua ação preferida do setor. Deixa lá nos comentários se você gosta de 3R, gosta de PetroRio, gosta de PetroRecôncavo, gosta de Petrobras. Não é o Júnior, mas é do setor. Vamos responder rapidinho? Vamos lá. Comentando comentários? Vou pegar aqui. Bom, a primeira pergunta vem do Anderson. Qual foi o principal erro... Anderson com 2 S. Anderson com 2 S. Curioso. Principal erro e o maior acerto de vocês no Market Makers. Bom, o principal erro foi Lojas Renner. É de longe a empresa que mais
contribuiu negativamente para o nosso resultado. Apesar de a gente ter tido um resultado bom em 2023, a gente subiu mais ou menos 36% no ano, mas se não fosse Renner, a gente teria tido um resultado melhor. No caso do maior acerto, a gente teve 2 grandes acertos, né? O primeiro foi Vulcabras e Valide, né? As 2 empresas bem fora do radar que entregaram resultados muito bons ao longo do ano. Então, mais de 100% acumulado com as 2, né? Exato. Boa. Acho que são esses o erro e o acerto. Vamos lá. A segunda pergunta vem do Luiz. Comenta sobre Vale, estou perdido. Vale a gente fez um vídeo ano passado, mas acho que deve ser muito mais pelos eventos recentes, né? Uhum. Bom, eu até resumi numa newsletter recente, né? Tá muito ruído aí em torno de possíveis intervenções do governo, entrada do Manteiga na empresa, será que o Manteiga vai ser CEO? Eu acho que ainda tem muito ruído nisso, tem muita gordura para queimar, é uma empresa que gera, ela tem um valor de mercado ali, o Enterprise Value, né? É de 4 vezes o EBITDA que ela deve gerar nesse ano, ela deve ter um resultado muito bom no bolso do acionista, né, via recompra e dividendos. Então, assim, acho que a gente gosta de Vale nesses preços e com esses ruídos a gente acaba querendo comprar mais. Agora, a gente pode mudar de opinião se esses ruídos virarem sinais, né? Por enquanto, a gente tem encarado mais como ruído. Como bem disse o Rodolfo na newsletter dele, um Manteiga conselheiro não faria problema nenhum para ela. Um Manteiga CEO, com certeza, mas virar CEO acho que seria bem difícil aí no cenário atual. Exato. A terceira pergunta vem de João Luiz. Qual pergunta ainda não fizeram no mercado aberto, mas vocês gostariam de responder? Quer começar? Qual é o principal desafio de você deixar de ser empregado e virar sócio de uma empresa? Acho que é uma pergunta que a gente vive isso no dia a dia e é transformacional, como você faz praticamente a mesma coisa que fazia antes, só que com uma preocupação, uma cabeça completamente diferente. Eu adoraria responder Gostei. isso. Acho que em linha com essa aí é como ser um empreendedor te ajuda a ser o melhor analista. Acho que ninguém nunca perguntou isso aí. Então, fica a dica aí, pergunta. Vamos lá, pergunta. A quarta e última vem da Beatriz. Se vocês estivessem começando a investir hoje, por onde começariam? Eu posso até falar, né? A gente fez um vídeo recentemente, os 12 perguntas que todo investidor deve se fazer, e eu falei ali, você não deve começar comprando opções, né? Que foi a maneira que eu comecei. Então, acho que se você estivesse começando a investir hoje, por onde começo? Todo mundo começa pelo tesouro, né? Depende do seu horizonte de investimento. Depende disso. Acho que se você for uma pessoa jovem, acho que você tem o potencial para investir em algo pensando no longo prazo, né? E nesse caso, acho que dá para começar pela bolsa, mas acho que o importante é você saber o que está fazendo em tudo, seja no tesouro, em renda fixa, Bitcoin, ações, você tem que saber o que você está fazendo. Acho que isso é o mais importante. Eu acredito muito que o aprendizado só vem quando você coloca o dinheiro na reta. Então, por onde começaria? Eu começaria montando uma carteira, um pouco em tesouro, um pouco em outras renda fixas, e um pouco em ações, comprando ações, vendo a dinâmica, o que acontece com os preços. Só isso vai fazer você aprender. O quanto põe em cada um, aí vai do seu perfil, coloca pouco, né, para você ir aprendendo, mas eu começaria desse jeito. Coloca o dinheiro lá para você entender a dinâmica. Isso aí. Com isso, encerramos aqui as perguntas então é isso. do dia. Muito bom. Semana que vem tem mais mercado aberto aqui nesse bate-horário e nesse bate-canal. Beijo grande. Valeu.